Olá, meus amigos. Hoje resolvi fazer um vídeo diferente aqui para vocês, trazer uma informação diferenciada. Algo que não é contado por aí. Eu admirava a obra, gosto demais dessa obra, mas não sabia quem era o autor. Não sabia a história do autor. Então eu resolvi trazer para vocês, porque eu creio que uma história como essas não pode ficar oculta, tem que ser contada. As pessoas precisam ver, precisam entender, precisam admirar pessoas como essa. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E inclusive trarei mais vídeos sobre pessoas dessa estirpe. Pessoas que são inspiradoras. A obra dele, como eu disse, eu já admirava sem conhecer o autor. Passei a admirar mais ainda. Milhões de pessoas no mundo admiram a obra, mas não sabem quem é o autor, não conhecem a história por trás dessa obra. Que é uma história, digamos assim, linda, maravilhosa. Então eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo. Vocês vão ficar impressionados com o que essa pessoa passou em sua vida e que intimamente eu acabei o apelidando de um outro Jó, depois que conheci a sua história. Ele sofreu, digamos, tanto quanto Jó, e nos mostrou, com o seu exemplo, que podemos sim ser felizes com Jesus. Se você prestou atenção no que eu disse, com certeza você já sabe qual é a obra. Mas se você ainda não sabe, fique até o final que você vai saber aí, tá bem? É só o tempinho da vinheta e nós estaremos de volta com a história de Horatio Gates Spafford. Bom, meus amigos, imaginem uma pessoa bem-sucedida, um advogado de sucesso, um advogado com altos investimentos, com diversos imóveis, que vivia uma vida abastada, tinha uma família linda, uma família maravilhosa. Ele não podia reclamar, ele era realmente abençoado por Deus. Mas é claro, servir a Deus, sendo rico, tendo uma família linda, com tudo soprando ao favor, é fácil. Ao menos as pessoas julgam ser fácil. Agora, do modo como ele fez, é algo que poucas pessoas fazem. E eu quero que vocês conheçam a história dele. Ele, que era um advogado de sucesso, bem-sucedido, com altos investimentos em imóveis na cidade de Chicago, ele nasceu em 20 de outubro de 1828 em Nova York e morreu em Jerusalém em 16 de outubro de 1888. Mas nesse intervalo entre o seu nascimento e a sua morte, diversas coisas aconteceram. E como vocês sabem, eu não gosto apenas de falar, eu gosto de mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar aí na tela. Olha só, Horatio Gates Spafford, que nasceu em Nova York em 1828, morreu em Jerusalém. Ele foi um advogado de sucesso, tá? E ele era ancião presbiteriano nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido pela autoria de um hino. Vocês vão ver o nome aí em inglês, tá? A versão em português vai surpreender vocês. Após uma tragédia, tá? Uma tragédia que ele compôs esse hino. Ó, em 8 de outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago devastou toda a cidade. E com isso, os bens dele. Ele, que era uma pessoa abastada, se viu numa situação difícil, perdeu tudo que tinha. 2 anos depois, após começar a se recuperar, ele decidiu passar férias na Europa com a família, para ver o seu amigo Dwight Moody, que estaria pregando naquela região. Então ele foi, olha, vamos passar férias na Europa. Apareceram problemas de última hora que ele teve que resolver. Então ele falou, olha, vão na frente, despachou a família e na sequência eu vou encontrá-las lá na Europa. E assim seria feito. Mas algo surpreendente aconteceu e eu vou mostrar aí para vocês. Vejam só. Uma tragédia que se tornou um hino cristão. Já não bastasse ele ter perdido tudo, estar se recuperando, outra tragédia que eu creio que foi a pior, porque bens materiais nós recuperamos,
Mas quando se trata de vida, aí não tem como. Então vejam só. Um lembrete para os momentos de angústia. Ouvi pela primeira vez numa palestra a história de Horatio Gates Spafford. Depois de uma tragédia na qual morreram suas 4 filhas, escreveu um belo poema que se tornou um hino cristão. Gostaria de repassá-la a vocês, pois ela me impressionou pela sua mensagem. Ela é, ao mesmo tempo, simples, ou seja, fácil de ser lembrada. E realmente é. É profunda porque traz um ensinamento e uma demonstração de fé que nos transmite força e aceitação. E por fim, porque nossas conhecidas vicissitudes da vida estão sempre prontas a nos abalar ou a nos fortalecer, dependendo de como lidamos com ela. Vejam só, o grande incêndio de Chicago, como eu falei para vocês, em Chicago em 1871, e acabou com os bens dele, então ele ficou pobre e estava se recuperando 2 anos depois. Olha, vamos passar férias na Europa. A fatídica viagem. 2 anos depois do grande incêndio, em novembro de 1873, por questões de saúde de sua esposa, Spafford resolveu fazer uma viagem prolongada com a família para a Europa. Negócios urgentes fizeram com que ele adiasse sua partida e somente sua esposa e 4 filhas embarcaram no navio rumo a Paris. Foi então que ocorreu a tragédia maior. Quando estavam em alto mar, um grave acidente com outra embarcação fez o luxuoso navio a vapor afundar em poucos minutos, tirando a vida de mais de 200 pessoas, entre elas as 4 filhas do casal. A esposa dele foi resgatada, estava inconsciente, tá? Outro sobrevivente da colisão, o pastor Wise, lembrou-se de Ana dizendo, vejam só, a esposa dele dizendo, Deus me deu 4 filhas. Agora, elas foram tiradas de mim. Algum dia eu vou entender o porquê. 9 dias depois, quando enfim desembarcou em Cardiff, no país de Gales, Ana enviou um telegrama a Spafford com os dizeres, salva sozinha, o que devo fazer? Spafford recebeu a mensagem e então embarcou imediatamente para se encontrar com Ana. Tá? Vejam só, você está resolvendo negócios de família. Se coloquem na situação dele. Você está resolvendo negócios de família e naquela esperança, olha, eu vou viajar para encontrar minha família na Europa. Quando de repente você recebe um telegrama da sua esposa, salva sozinha, o que eu devo fazer? E ele, claro, prontamente embarcou para a Europa, de imediato para encontrar com a sua esposa. Mas imagine, naquela época, uma viagem dos Estados Unidos para a Europa durava dias, meses. E ele teve todo esse tempo pensando, olha, as minhas filhas faleceram. Imagina a solidão, imagina a dor que esse homem estava durante essa viagem. Agora vejam só, depoimento da filha de Horatio, tá? Bertha Spafford Vester, filha de Horatio Spafford, nasceu em 1878, depois da tragédia que envolveu sua família, e em seu livro Our Jerusalem, ela conta a origem do hino cristão escrito por seu pai. Em Chicago, abre aspas, é ela contando, papai procurou uma explicação em sua vida. Até agora ela fluía suavemente como um rio, como eu falei. Tudo na maior tranquilidade. A paz espiritual e a segurança mundana, ou seja, financeira, sustentaram seus primeiros anos de vida familiar e seu lar. Ao redor, as pessoas estavam fazendo perguntas não expressas, ou seja, aqueles bochichos. Que culpa causou essa tragédia devastadora a Ana e Horatio Spafford? Papai se convenceu de que Deus era bom e que ele veria os filhos novamente no céu. Esse pensamento acalmou seu coração, mas lhe acendeu um conflito com o que era então o mundo cristão, justamente por causa desses burburinhos. Olha, se aconteceu isso com eles, é porque Deus está castigando. Jó não tinha por que ser castigado e também foi.
Aconteceu tudo o que aconteceu na vida de Jó. No caminho, através do Atlântico, o capitão chamou o Sr. Goodwin e papai em sua cabine particular. Uma avaliação cuidadosa foi feita, disse ele, abre aspas, que é o capitão falando. E acredito que agora estamos passando pelo local onde o Ville do Havre foi destruído, o navio. Naquele momento que ele estava passando pelo local onde o navio havia afundado, onde a vida de suas 4 filhas foi perdida, vejam só. Meu pai escreveu para a tia Rachel. Na quinta-feira passada passamos sobre o local onde ele desceu, no meio do oceano. A água com quase 5 quilômetros de profundidade. Mas não pense em nossos entes queridos ali. Eles estão seguros, guardados, os queridos cordeiros, e lá, dentro de algum tempo, estaremos nós também. Nesse interim, graças a Deus, temos a oportunidade de servi-lo e louvá-lo, por seu amor e misericórdia para conosco e para nós. Eu o louvarei enquanto eu existir. Que cada um de nós se levante, deixe tudo e o siga. Agora imagine vocês, a tragédia que esse homem estava passando, a dor que ele estava sentindo, e ainda assim ele conseguiu ter esse pensamento. Ele conseguiu estar mais próximo de Deus. Isso é uma pessoa que inspira. É o tipo de pessoa que deve ser admirada. Não uma pessoa que rebola na televisão, por exemplo. Ele deve ser admirado. Pois ele colocou Deus acima de tudo. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Para papai, essa foi uma passagem pelo vale da sombra da morte. Mas sua fé veio triunfante e forte. Em alto mar, perto do local onde pereceram suas filhas, ele escreveu o hino que iria confortar a tantos. E realmente conforta. Os versos se tornaram o hino cristão It is well with my soul. Versão brasileira é Sou feliz com Jesus. Com certeza você que está me assistindo, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não vá na igreja, em algum momento da sua vida você deve ter ouvido esse hino. Se não ouviu, eu recomendo que você ouça aí no YouTube. Infelizmente eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais. Mas eu peço a você que vá lá no YouTube e ouça. Escute esse hino porque é algo assim maravilhoso, tá? E a melodia foi composta por Philip Bliss com o nome de Ville do Havre, ou o nome do navio que protagonizou a tragédia, tá? O Rachel e Anna, eles continuaram, apesar de a tragédia que acabou com sua família, eles continuaram levando esperança e assistência aos necessitados. Depois do naufrágio, Anna e Rachel tiveram mais 3 filhos, 2 meninas e um menino. Em fevereiro de 1880, o garoto, também chamado Rachel, e então com 4 anos de idade, teve escarlatina e morreu. Ele perdeu mais um filho ainda. Na época, a penicilina eficaz para a cura ainda não havia sido descoberta, o que aconteceu somente em 1928 por Alexander Fleming. Em agosto de 1881, a família Spafford foi para Jerusalém, onde fundaram uma colônia voltada a trabalhos de filantropia, atendendo a todos sem restrição por causa de crença ou religião. A colônia americana teve papel importante pelas obras de caridade desenvolvidas na época da Primeira Guerra Mundial, com trabalhos realizados em hospitais, orfanatos, distribuição de refeições e entre outros. Eu creio que não seja a Primeira Guerra Mundial. Não, realmente é a Primeira Guerra Mundial. Spafford morreu devido à malária em outubro de 1888 em Jerusalém. Nem mesmo todas as tragédias que irromperam em suas vidas fizeram com que ele e Ana perdessem a fé, lhes enevoassem o entendimento da transitoriedade da vida e nem deixassem de prestar caridade, dedicando-se ao auxílio dos mais necessitados. E realmente, eles tiveram uma vida
difícil, mas em momento nenhum eles perderam a fé. É claro, como todo ser humano, deve ter momentos que eles devem ter questionado. Falou, Senhor, por que isso? Mas ele manteve a fé. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Então é esse tipo de pessoa que nós devemos nos inspirar, que nós devemos admirar. E olha só, para vocês terem uma ideia, que eu não posso colocar para tocar, mas está aqui a letra, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É um verso assim simples, fácil de decorar, mas com uma mensagem profunda. Ele te mostra o que? Independente da situação. Porque mesmo que seja a paz mais doce, a situação mais gostosa do mundo, ou a dor mais forte, você pode ser feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Então é nessa linha do pensamento dele que se desenvolveu todo o hino. Eu não vou colocar o hino todo, vou falar todo o hino, porque realmente está ficando um vídeo longo, eu não quero me alongar mais. Mas eu recomendo a vocês, ó, você pode ir aqui ó, no letras.mus.br, você pode procurar no Google Sou Feliz com Jesus, ou apenas Sou Feliz. Você vai ver grupos como Prisma, você vai ver cantores famosos cantando essa música, você vai ver lá no YouTube diversos conjuntos de diversas igrejas cantando este hino, que é um hino maravilhoso. E é de pessoas assim que nós precisamos ter inspiração. Olhem o que ele sofreu na vida e vejam como ele manteve o foco. Jesus foi o farol dele. Ele olhou para o farol e não perdeu o caminho. É esse tipo de inspiração que nós precisamos ter. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí no comentário, porque com certeza eu vou continuar trazendo história de pessoas dessa estirpe. Porque são pessoas realmente admiráveis. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.